Sentar. Nós vamos retomar o texto que estamos estudando, que é Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, texto que fala sobre ansiedade. Mateus 6, a partir do versículo 25. Vamos ler todo o texto novamente, até o 34. Quem sabe, de tanto repetir, a gente decora. Diz o texto, palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto, sendo um texto que de maneira direta e clara trata sobre o que eu perguntei, os irmãos responderam corretamente, que é sobre a ansiedade, nós temos já de cara uma ordem. E essa ordem é proibitiva. Então, eu vou recapitular para isso ficar gravado na nossa mente. Nós que somos ansiosos, principalmente nos dias de hoje, como crentes que Deus escolheu desde a eternidade nascer nessa era, nesse século, nós como crentes que vivem nessa realidade, estamos proibidos de quê? Estamos proibidos de ser ansiosos. Aí eu te pergunto, e nós fizemos aqui na liturgia um momento de confissão de pecado, certo? Quando alguém dá uma ordem e a gente descumpre, a gente está em erro, né? Quando um pai e uma mãe nos ordena algo e a gente não faz aquilo, é a mesma coisa. Quando Deus nos dá uma ordem e nós não fazemos, a mesma coisa. E aí, em outras palavras, a gente peca. E aí eu quero te perguntar, entendendo que nós estamos proibidos de ser ansiosos, você tem pecado ou não nisso? Como é que está o seu ansiômetro? Seu nível de ansiedade? 0? Ou está bem alto? Porque todas as vezes que a gente anda ansioso, a gente peca. A gente não precisaria ter confessado pecado nenhum. A não ser, Deus, perdoe porque eu não estou conseguindo cumprir esse negócio. Eu posso até, vamos supor, né? Não adorar outros deuses, não fazer imagem de escultura. Eu até guardo o sábado. Eu
honro meu pai, minha mãe, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, mas como abrangência do decálogo, que nós estamos citando aqui os 10 mandamentos, parte dos 10 mandamentos, está esse mandamento, que poderia ser incluído lá em Êxodo capítulo 20. Não andeis ansiosos. Veja como que isso é problemático, irmãos, porque a gente fica ansioso por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa. E aí eu estou relembrando os irmãos, porque isso é importante. E isso já ajuda bastante. Lembrar que como crente, e nós vamos entender por que como crente somos proibidos. Lembrar que como crente não tem espaço na nossa vida, não tem motivo, não tem porquê, não tem justificativa a gente ser ansioso. Agora, o descrente pode ser ansioso, está permitido. Agora, o crente não. Por que o crente é proibido de ser ansioso? Uma das razões nós vimos nos últimos estudos. Quem se lembra? E está aí no versículo 25 a resposta. Eu vou dizer a resposta aqui no versículo, aí os irmãos falem com suas palavras. Por que somos proibidos de andar e de sermos ansiosos como crentes? Porque Jesus diz que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Tá, em outras palavras, por quê? Que somos proibidos como cristãos de sermos ansiosos. Quem anotou aí na Bíblia? Em outras palavras, porque a vida é uma dádiva. Deus nos deu vida. Ou seja, a gente já discutiu muita coisa sobre isso aqui anteriormente. Mas o que eu vou falar em outras palavras, do que a Flávia falou, do que nós reiteramos aqui, é aquilo que a gente viu lá no Salmo de número 100. Lembra que nós falamos que o motivo do salmista nos convidar a nos apresentarmos diante de Deus com gratidão eram 3 coisas? Porque a sua misericórdia, por causa da misericórdia, bondade e fidelidade, se não me engano. E é por causa dessas coisas que nós pertencemos a Deus, somos o seu rebanho e ovelhas do seu pastoreio. E eu descrevi isso como Deus, esse Deus que cuida de nós, nos sustenta e provê absolutamente tudo que a gente precisa. Por quê? Porque Ele é o doador da vida. Ele deu vida. Ele criou as coisas. E tudo que Ele criou, Ele sustenta. Desde o início para todo sempre. Deus nos deu vida. E quem é que tem sustentado a nossa vida? É você? Nós temos a nossa parte para ser feita. Mas é principalmente Deus. São seus pais? Não. É a gente ficar enclausurado num quarto, num quarto cheio de almofada, sem nenhum tipo de objeto cortante, tipo aqueles manicômios. Não. Quem mantém a nossa vida é o doador da vida. Então, a razão é essa. Por que somos proibidos? Porque nós sabemos e cremos que Deus é o nosso Criador. Porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Agora, o descrente, ele conhece a Deus? Sim ou não? Verdadeiramente? Ele crê em Deus? Ele acha que quem mantém a sua vida é Ele mesmo, não é?
E se a gente pensa dessa forma, a gente vive em ansiedade. Porque eu sei que se depende de mim para eu viver, e as coisas fogem do meu controle, por exemplo, a gente pode andar o mais certinho dentro da cidade de Patos de Minas. Se o outro andar errado, mesmo que você ande certo, você vai se acidentar, inclusive pode se ferir, inclusive pode deixar de viver. Mas nós, irmãos, sabemos que nós somos incapazes, impotentes de manter a nossa vida, porque quem a mantém é Deus. E a gente conhece esse Deus. E Ele é o doador da vida, é o sustentador, quem provê o que nós necessitamos. Portanto, não andeis ansiosos. Você está proibido de andar ansioso. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Foi aqui que a gente parou, estou repetindo, para a gente lembrar. E eu estou sempre desafiando os irmãos que são ansiosos a escrever na sua Bíblia, tá? Porque quando você estiver ansioso, você lembra do texto, volte para o texto, e aí já aquiete o seu coração de saber, você está proibido. Ah, mas por quê? A gente sempre tem um porquê. Aí Deus responde, porque eu sou doador da vida. Fica tranquilo aí que quem mantém e sustenta a sua vida sou eu. Nesse sentido, nós vamos ver aqui 2 exemplos que Jesus apresenta para nós, que somos ignorantes em entender as coisas simples. Olha para você ver como é que Deus é paciente. Porque Deus é aquele que muito bem podia dizer sim, não seja ansioso. E a gente poderia, com a nossa audácia, perguntar, mas por quê? Deus falaria sim, porque sim. Ou Ele nem falaria nada, porque eu estou mandando. É ou não? Deus podia muito bem fazer assim. Mas aí Deus tem a paciência e a misericórdia de apresentar um motivo. E Ele vai dizer sim, tá bom, porque eu sou doador da vida, eu sustento a vida. Aí, como se isso já não fosse suficiente, Deus é tão misericordioso que Ele vai desenhar para nós no quadro. Já viu que de vez em quando a gente brinca assim uns com os outros? A gente fala um negócio, aí a pessoa não entende ou ela entende outra coisa. Aí a gente fala assim, você quer que eu desenhe? Você quer que eu explique melhor? E é o que Deus faz, Jesus. Porque eu sou o doador da vida, portanto sustento a vida, protejo, provenho tudo que é necessário. Mas se vocês ainda não entenderam, eu vou dar 2 exemplos. Qual que é o primeiro dos exemplos? Olhando aí para o versículo 26. Olha que interessante. Jesus se apropria de algo que não era difícil de ninguém observar. Estava diante deles. Por exemplo, se eu chegasse para os irmãos, e a minha área é a teologia. A minha área de especialização é teologia, né? Fiz 4 anos de seminário, sou pastor e estou envolvido em tudo isso. Se eu usasse um exemplo dentro do meu contexto, talvez os irmãos que não são da mesma área, que nós estamos falando sim, de áreas específicas, né, de estudo. Os irmãos que não são da área, talvez não entenderiam. Se eu fosse advogado e usasse um exemplo ou palavras da advocacia, os irmãos não entenderiam. O exemplo que Jesus se apropria é um exemplo que até uma criança poderia entender. Se uma criança pode entender, todo adulto também. E o exemplo é esse: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu?
ou muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E depois, a partir do versículo 28, ele vai falar sobre o outro exemplo. Então vamos nos ater a esse primeiro exemplo que são as aves. E ele tem relação com a comida ou o alimento. Veja que ele fala sobre semear, colher, ele fala sobre sustento, então ele está se referindo ao alimento. Esse primeiro exemplo de Jesus mostra que em relação à comida, as aves têm sua alimentação garantida pela providência divina, porque as aves receberam o dom da vida. Elas foram criadas por Deus. E tendo sido criadas por Deus, está aí a prova de que Deus sustenta. Por quê? Elas não trabalham, elas não semeiam, melhor dizendo, elas não ajuntam, elas não colhem, e Deus as sustenta. Elas não fazem nada disso e elas não vivem ansiosas. Por quê? Deus todos os dias está lá sustentando essa criação que são as aves. De maneira prática, irmãos, nós temos 3 coisas até aqui. Primeiro, estou ansioso. Aí você já se lembre, sou proibido de ficar ansioso. Segundo, você se lembra por que você é proibido de andar ansioso? Porque a vida é um dom de Deus, portanto Deus sustenta a minha vida. E em terceiro lugar, olha para a ave. Olhe para as aves nos céus. Elas não andam ansiosas. E elas não estão trabalhando, não estão plantando, elas não estão semeando, elas não estão colhendo, elas não estão ajuntando. Porque Deus está ali cuidando e provendo o que elas necessitam. Elas são mantidas com vida porque Deus provê para elas o sustento diário. Elas que, num certo sentido, são totalmente dependentes, pois não têm capacidade para semear, colher e ajuntar, Deus está sustentando. O nosso problema, irmãos, é que a gente se desespera. E quando a gente se desespera, eu acho que fisiologicamente a gente fica ignorante. Porque a gente desespera e aí a gente não consegue raciocinar e a gente fica cego. A gente não está calmo para poder pensar. E é por isso que eu sempre gosto de citar aquele salmo, né? Aquietai-vos. E a gente vai citar ele depois também novamente. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, calma. Primeiro, você está proibido. Segundo, Deus é o doador da vida. Ele sustenta. Terceiro, é só você olhar para o alto e ver as aves dos céus. Deus está sustentando e cuidando delas. Então a gente tem esse exemplo de prova de que Deus é o sustentador de absolutamente todas as coisas. Todos os dias Deus está mostrando para nós, pregando para nós aquilo que a gente está cego para aceitar e para enxergar. Nós não precisamos, não tem porquê a gente ser ansioso. A gente conhece a Deus e Deus é o doador da vida, Ele que sustenta a vida e prova disso são as aves dos céus. Todos os dias elas têm o que comer. Citando Lloyd Jones, que comenta sobre isso aqui. Ele diz: a realidade pela qual Deus quer que o crente se atente é para o fato de que essas pequenas aves, que não fazem provisão no sentido de prepararem ou produzirem o alimento por si mesmas, recebem a provisão necessária. Deus cuida delas e delas não se esquece.
Irmãos, preste atenção. Deus é tão grande, tão poderoso, que essa verdade é só um dos exemplos. Mas mesmo sendo só um exemplo, pensa em todas as aves que existem no presente momento. Eu acho que são muitas, né? E a verdade se aplica a todas elas. Porque não é algumas aves, são as aves. Ou seja, está implícito aí que são todas. Todas as aves que existem pela face da terra, Deus cuida delas e não se esquece de nenhuma delas. Deus é um Deus tão criador, que Ele não se esquece de absolutamente nenhuma das suas criaturas. Ele está cuidando de todas elas. Todas as aves. Aí continuando, o que o comentarista fala. Deus providencia para que haja alguma coisa para as aves se alimentarem. Deus providencia para que a vida dos pássaros seja sustentada. Então, qual é a implicação dessa ilustração usada por Jesus? Como exemplo do porquê que somos proibidos de ser ansiosos, uma vez que Deus é o doador, o sustentador da vida. É que, repetindo, Deus é o provedor e sustentador, principalmente dos crentes, porque Ele é Pai. Então a gente tem um detalhe ainda maior aqui para nós. Não é só porque Deus é todo-poderoso, o Criador, que cuida, provê e sustenta tudo que existe. Mas porque sendo isso, Ele o é de maneira ainda mais especial para um determinado grupo de pessoas. Que no caso, quem são? Aqueles que conhecem a Deus. Aqueles pelos quais Deus é Pai. E o sentido de Pai aqui não é no sentido de criador e criatura. É no sentido de adoção espiritual por meio de Jesus. Ou seja, é um pai espiritual dos filhos que são espirituais através de Jesus Cristo. O grupo é específico. E é por isso que a gente pode olhar o versículo de número 32 e ver que Jesus, nesse versículo, vai adiantar, dizendo: os gentios é que são assim, caracterizados por uma vida de ansiedade, porque eles não têm Deus como Pai, eles têm Deus como Criador, se é que o tem. Ainda que Deus seja o Criador deles e, portanto, o sustente com graça comum, mas de maneira especial não. Deus não é Pai dos gentios. Deus é Pai dos crentes, dos judeus espirituais, dos cristãos, eu e você. Então parte do fato de que, vamos desenhar aqui, por que nós não podemos ser ansiosos? Porque vivemos, se vivemos, existe um Deus que sustenta a nossa vida como tudo que existe. Sendo esse Deus que sustenta, Ele sustenta de maneira especial. Então tem um sustento aqui que é geral, comum, para todos. Todos os pássaros, todo ser que vive sobre a face da terra, Deus está sustentando, porque Deus deu o dom de vida para eles. E dando o dom de vida, Deus mantém. Agora, do geral, vai para o mais específico, que são os crentes. Porque eles não têm apenas Deus como Criador. Deus não é apenas Criador dos crentes. É Criador e é Pai. Deus, inclusive, deu a sua própria vida através de Jesus Cristo, para que a gente tivesse vida espiritual. Portanto, se a gente tem vida espiritual, será que Deus não vai manter a nossa vida física?
Não é possível. Que Deus tendo feito o que era impossível para nós, não pode fazer outras coisas. Sendo que Deus fez o que é mais difícil, Ele não vai fazer as outras coisas que são fáceis. E aqui eu não estou sendo literal na maneira como eu estou dizendo, porque para Deus não tem nada difícil. Estão entendendo, irmãos? O raciocínio lógico que nós temos que fazer, e é pôr no papel, para que quando a gente está lá desesperado, o cérebro não está sendo oxigenado, para quando você está cego, a gente voltar os olhos para o papel, e a gente nem precisaria, era só olhar para o céu e ver as aves. Mas olha para o papel e lembra lá, sou proibido, porque Deus é o doador da vida, Ele sustenta todas as coisas, mas eu que sou filho dEle em Cristo Jesus, Ele me sustenta ainda de uma maneira especial. Quer ver prova disso? Nós citamos no último estudo, Elias. Qual foi a maneira especial de Deus sustentar a vida de Elias? Quando ele matou os profetas de Baal e Jezabel o ameaçou de vida, de morte, que seja. Eu citei no último estudo. Qual é a maneira comum de Deus sustentar tudo que existe? Tem uma hierarquia, né? Enfim, não vou entrar nisso porque também não é minha área, mas de maneira comum lá Deus dá saúde para todo mundo, que dá trabalho, através do trabalho dinheiro, através do dinheiro comprar as coisas e tal. Então é uma ordem de coisas, por exemplo, para a gente ter o arroz que a gente teve no dia de hoje, na hora do nosso almoço, talvez na hora do jantar agora, daqui a pouquinho, uma série de coisas aconteceram. Desde lá de como que a pessoa adquiriu a propriedade, do que levou ela a querer plantar arroz, e o tempo que demorou, as pessoas que se envolveram, o tempo para crescer, a chuva que caiu, depois colher, passar para chegar na nossa mesa. E no reino animal acontece a mesma coisa, né? Um serve de alimento para o outro e assim por diante. Então, nós como crentes, temos um cuidado ainda mais especial. Porque por muitas das vezes, o cuidado especial de Deus para conosco é um cuidado extraordinário, não é o ordinário. O ordinário são esses exemplos que eu dei. O extraordinário é, de vez em quando, Deus vai mandar um pão que cai do céu para você. Pode ser até literalmente, né? Mas eu estou falando de maneira figurada. Porque assim foi com Elias. Porque Deus é todo poderoso. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele fez tudo do nada, irmãos. Aí Elias está lá depressivo, querendo a morte, cego, desesperado, sem perspectiva de vida. Porque a vida de crente é difícil demais. Foi fiel a Deus, agora está correndo risco de morrer. Deus vai lá, manda um anjo, está aqui seu café da manhã. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos relembrar isso, exercitar isso no nosso coração, diante das nossas ansiedades, né? Cuidar de Deus para conosco é diferenciado. Porque a gente merece? Não, só por causa de Jesus. Só porque em Cristo nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. E aí o cuidado é especial. É isso que Jesus vai dizer aqui, no restante do texto. Mas nós pontuamos que Deus é o provedor e sustentador, principalmente dos crentes, porque Ele é Pai. Aí, só para citar, nós temos lá em Atos, abra aí, capítulo 17, versículo 25. E aí, quem achar, vou pedir para ler para nós. Atos 17, 25.
Deus como aquele que é o doador da vida, que, portanto, protege, sustenta, mantém, provê, cuida, etc. O que o texto fala sobre isso? O texto que foi lido. Vamos repetir a parte que fala sobre isso. Lê para a gente, Nix. Pois ele mesmo, direto ou indiretamente. A questão é, você sabe, reconhece ou não? São duas coisas diferentes. O crente sabe e reconhece, certo? Por exemplo, gente que não tem uma vida fácil, e aí adquire uma casa própria. O que você faz? Você agradece a Deus. Vamos fazer um culto de gratidão aqui. Mas quem que trabalhou? Você. Quem que conseguiu ter... Quem conseguiu administrar o dinheiro? Você. Mas, indiretamente, é Deus. Lembra lá do Salmo 128, 127? Se o Senhor não edificar, em vão. Ele mesmo. Não é o presidente do país que conseguiu ter um plano e o país está indo bem. É Deus. Não é qualquer coisa a não ser Ele mesmo. É quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí é que nós estamos citando um texto que fala da graça geral. O que é graça geral? É receber algo que nós não merecemos e que é comum para todos, geral. Meus irmãos, Deus é tão bom que até para o descrente Ele abençoa. Com vida, respiração e tudo mais. Aí nós temos uma especificação disso em Mateus 5,45. Abra aí. Quem achar pode ler. O que é esse tudo mais que, se não me engano, Paulo menciona lá em Atos 17, 25? São coisas comuns, como sol, que o sol serve para quê? Tem os fatores lá que contribuem no desenvolvimento do que é plantado. Chuva, a mesma coisa. E aí é sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Até para o injusto, até para o ímpio, até para aqueles que são maus, que não temem a Deus, não conhecem a Deus, não creem em Deus, são ateus, blasfemam o nome de Deus, Deus está ali com a mão dele abençoando. Sol, chuva, respiração, tudo mais. Se Deus age assim com o ímpio e conosco, que somos o seu povo, que Cristo, o Filho dele, morreu por nós. Deus é provedor e sustentador, porque Ele é o doador da vida, portanto, Ele está agindo assim na vida de todos. E até dos animais, como está no nosso texto, Mateus 6, 26. Observai as aves dos céus. O vosso Pai celeste é quem sustenta. Até as coisas microscópicas, Deus está ali, de alguma forma, sustentando. Mas de maneira especial, não. O cuidado de Deus para com o crente é diferenciado, irmãos.
É um tratamento, vamos assim dizer, VIP. O texto fala, né? Observai as aves dos céus. Vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus, preste atenção, Jesus não disse que é pai das aves. Jesus disse que o vosso Pai sustenta. Jesus foi específico em dizer que Deus é Pai somente dos crentes, ou seja, dos que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. De maneira que se Deus sustenta e provê os pássaros, se Deus sustenta e provê os descrentes, pelo amor de Deus, irmãos, para que você está andando ansioso? Para que você está ficando sem comer? Para que você está ficando sem dormir? Faz sentido? Na teoria não, né? Mas na prática tem que fazer sentido. Tem que inculcar esse negócio na nossa cabeça. E ser lógico. Porque Deus está sendo lógico. Ele está proibindo, está dizendo por que não pode, está exemplificando por que não pode. É só olhar para as aves. Só olhar para os ímpios. Deus está sustentando. Agora, Cristo que morreu por você, Deus vai fazer sim, não estou nem aí? Só que a gente fica cego, né? Porque a gente olha para o ímpio, igual o salmista, e fala assim, não estou entendendo Deus, não. Deus faz o ímpio prosperar, e eu que sou justo não prospero. Depende, né? O que é prosperar para você? Você está prosperando. Mas às vezes é aquilo que a gente já discutiu aqui. Às vezes, meus irmãos, Deus não está permitindo a gente ser rico, porque Ele sabe que aquilo vai virar um Deus na nossa vida. Aí a gente fala, né? Brinca. Pouquinho de dinheiro que a gente consegue juntar, Deus permite um eletrodoméstico estragar, e aí você tem que usar aquele dinheiro e gastar. Mas não, a gente fica só olhando para o outro que prospera, que tem um monte de bens, etc. E Deus está dizendo assim, eu sou o seu Deus. Jesus já morreu para que você servisse, me adorar e adorar somente a mim. Então eu não vou deixar. Já viu aquela verdade de que aquele que é fiel no pouco. Às vezes é porque a gente não tem condições de ser fiel no muito, porque a gente não está sendo fiel no pouco, que Deus não está permitindo, irmãos. Aí quer um exemplo disso? Vamos pensar no quanto que a gente investe no reino de Deus. Em missões. Quanto que a gente investe na igreja que Deus nos deu. Quanto que a gente investe dos dons e talentos que Deus mesmo nos deu para Deus. Às vezes a gente investe os dons e os talentos que Deus nos deu para nós. Para a gente ter mais dinheiro, para a gente fazer mais coisa, para nós. Mas nós, em Cristo, pertencemos a um reino, que é o reino dos céus. E Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar É para investir primeiro aonde? Por isso que nós não vamos ser ricos, irmãos. E que assim seja. Vamos deixar para ser rico lá onde não tem possibilidade da gente pecar, que é no céu. Pode ser? Fechado? Amém. Que assim seja. Então, se Deus cuida das aves que não fazem nada, quanto mais nós que somos os filhos de Deus.
Jesus fala aqui. Deixa eu achar. Na parte final do versículo 26. Porventura, prestem atenção, como se Jesus estivesse falando, vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Por que vocês estão andando ansiosos, gente? Não precisa não. Somos proibidos de ser ansiosos. E a gente só é ansioso, irmãos, porque a gente quer abraçar o mundo. Tendo o que comer, o que vestir, tá bom, mas a gente não se contenta. Quer mais, mais, mais e mais. E aí vira um desespero, vira ansiedade, porque a gente perde o rumo, para de priorizar as coisas de Deus. A gente não dá conta, começa a ficar com saúde ruim, começa a ficar ruim dentro de casa, porque você não tem tempo com a família, você só trabalha, só quer pensar no dinheiro. Aí você sai de férias depois de um ano, aí quando você sai de férias, porque não está bem, ao longo de um ano com a família, nas férias você discute com a esposa, os meninos te respeitam, aí vira um caos as férias. Porque a gente está abraçando coisa demais, né? E eu estou falando que Deus está trabalhando na vida do seu povo para a gente entender isso. Põe o pé no acelerador, não. Põe o pé no freio. Desce uns degraus. Ajusta aqui o que é em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, para depois você começar a fazer outras coisas. O problema é que nós temos uma vitrine do mundo no celular, na televisão, ao nosso redor, aonde você vê o vizinho que é ímpio e fala assim, o cara já trocou de carro de novo. Mas de novo viajando para a praia? Mas como que esse povo consegue pagar passagem de avião? Calma, irmãos. Isso aí não é a nossa prioridade. Não vamos andar ansiosos por essas coisas. Irmãos, isso aqui é um ensino para o meu coração. Eu estou ensinando porque Deus me chamou para isso, né? Mas é para mim também, porque eu sei que o negócio não é fácil, mas é isso aqui. E aí, o que ajuda? Exercício mental. De lembrar do que a gente está pontuando. Mateus 7, dos versículos 9 a 11. Sobre essa questão de nós sermos especiais em Cristo. O texto fala: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, é o mesmo princípio. Se Deus sustenta o passarinho, quanto mais nós, que fomos salvos por Jesus Cristo, se nós que somos pecadores e maus, fazemos o bem, quanto mais Deus, que não pode fazer o mal, Ele não vai fazer o bem? É lógico que vai. Quanto mais vosso Pai, não é o vosso Criador, é vosso Pai. Deus só é Pai por conta do amor dele através de Jesus Cristo, de matar o seu Filho. Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quantas vezes, irmãos, o diabo põe na nossa cabeça e no nosso coração que Deus não é bom. Deus não se importa com você. Deus não te ama. Mas Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Como que Jesus combateu Satanás? Com poder? Com espada de fogo espiritual? Não, foi com a palavra. O diabo vai pôr no nosso coração assim, Deus está nem para você. Deus não se importa, Deus não te ama. A mesma coisa que ele falou lá para Adão e Eva. Não, Deus está proibindo vocês de comer o fruto aí, que era a maçã, né?
Porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como ele. E aí, como que a gente vence o diabo? Não, não é isso não. Meu Deus é Pai. Ele me deu Jesus Cristo. Ele cuida das aves, quanto mais eu. Portanto, o que Jesus ensina é que o crente deve olhar para a sua vida como algo aonde tudo que acontece nada mais é do que a manifestação do seu cuidado. Pode ser que a gente não entenda, pode ser que a gente não enxergue, pode ser que para nós não é, mas é. Porque Deus é bom. Deus cuida. Tudo na nossa vida é uma manifestação do cuidado de Deus, sustento e providência para com seus filhos neste mundo. É aquele dinheiro que alguém devia, e justamente no mês em que o patrão não pôde pagar, ou no mês em que o patrão teve que te mandar embora, a pessoa vai e paga o que te devia. Ou no mês que o filho passou mal e foi necessário usar o dinheiro com medicamentos, e alguém vai lá e paga a dívida. Coisas desse tipo. Na nossa vida, Deus está mostrando a bondade dele. O negócio é que a gente acha que a bondade de Deus é nos fazendo ser ricos, tendo muitas coisas. Mas isso não é a vida. Aqui, ó. Onde que está? Eu me lembrei aqui do texto que fala que a vida não consiste na abundância dos bens que a gente possui. Não sei se é aqui nos versículos anteriores, acho que não. Mas Jesus já havia dito isso. A nossa vida não consiste na abundância dos bens que nós possuímos. O problema é que o mundo apresenta para nós a vida como sendo bem-sucedida ter muito. Hã? É. Exato. Irmãos, eu já tive momentos assim, obviamente, difíceis na vida, em que foi muito... Deus ensinou muito ao meu coração, nessas circunstâncias, quando eu pensava assim, vamos supor, que eu estou sendo perseguido, e aquilo está me fazendo mal. Como é que eu trato o meu coração? Lembrando, e aí para isso eu preciso ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, né? Eu preciso lembrar assim, quais textos da Bíblia que falam sobre o que eu estou vivendo. E o que Deus ensina sobre isso? Então, a mesma coisa relacionada à ansiedade, a mesma coisa relacionada ao problema que você está vivendo, a mesma coisa relacionada ao que o mundo está dizendo ser o que é a vida. O que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina e fala para nós sobre isso? Vai começar dizendo assim, a vida não consiste na abundância dos bens que você... Então, pelo amor de Deus, irmão, vamos pisar no freio, vamos rever a nossa vida, que nós estamos correndo atrás de coisas que a gente não precisa. E aí nós estamos andando ansioso, só tomando medicamento para controlar a ansiedade, sendo que você não precisa nem tomar medicamento para controlar a ansiedade, só você pisar no freio, só você desacelerar. Então, olha como que Deus cuida de nós. Lá em Êxodo capítulo 12, não precisa abrir não, versículos 35 e 36, quando o povo está saindo do Egito, o que Deus, antes do povo sair, falou para eles? Que os egípcios que os escravizaram, Deus ia usá-los para que
os israelitas recebessem coisas dos egípcios. Que eu acho que eu falei demais, mas resumindo Deus usa o ímpio para abençoar a vida do crente. Deus tira do ímpio para dar para o crente. Agora, vai ser uma Ferrari, vai ser trabalhar numa grande empresa para você ganhar milhares de reais. Não consiste nessas coisas. O que a gente aprendeu aqui nos versículos 19 em diante, antes da nossa passagem? É que a vida do crente não diz respeito às coisas dessa vida, mas às coisas espirituais. E a pergunta que eu faço é: quanto tempo da nossa vida a gente está investindo nas coisas de Deus? A gente está investindo mais nas coisas desse mundo, e elas vão ficar. E Romanos 8, 28, que nós já citamos, também estudo passado, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O fato de saber que Deus é sustentador e provedor já deveria fazer com que o crente percebesse o quão grande Deus é e quão mentiroso é o diabo e é essa filosofia que o mundo oferece para nós. Deus é aquele que interage, se importa com as suas criaturas. Deus coordena todas as coisas para que a sua criação seja sustentada, especialmente nós que somos o seu povo. Então, irmãos, que nós nos lembremos, somos proibidos de ser ansiosos, porque Deus é o doador da vida, portanto o mantenedor, sustentador, o provedor. E basta a gente olhar para as aves. Ou melhor, basta olhar para a cruz de Cristo. Ver o que Deus já fez como prova de o que você está passando, Deus não vai te deixar de fazer na sua vida. E sustentar, prover, seja o que for. Amém? Vamos ficar de pé e orar, encerrando. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, por mais um dia de vida, por sermos o teu povo, termos a tua palavra, termos o Espírito Santo, a obra de Cristo, e podemos ser trabalhados por ti e aprender a não ser ansiosos. Nos perdoe, tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender, meu Deus, e a abrir mão daquilo que não é a vontade do Senhor para nós e que a gente tem corrido atrás, se desgastado, andado ocioso, perdendo foco e fazendo quase nada para o Senhor. Nos ajude a lembrar que a nossa recompensa é eterna. Ajude-nos a fazer mais por Ti. Ajude-nos, ó Deus, a nos contentar com o que é suficiente. Que os nossos olhos não estejam iludidos e enganados, apaixonados pelas coisas dessa vida. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos do nosso próprio coração, vaidoso, pecaminoso, materialista. Que possamos ver as coisas espirituais como aquilo que é o mais valoroso. Nos leve em paz. Ajuda o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.